Durante a leitura bíblica, nós muitas vezes ficamos preocupados, não conseguimos entender os diferentes nomes e ficamos bastante preocupados. Mas quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vamos perceber que essas genealogias, elas são importantes. Quando nós chegamos no capítulo 4, você vai encontrar uma coisa bem interessante. Capítulo 4, versículo número 9, você vai perceber que enquanto há a leitura destes versículos, no capítulo 4, versículo 9, você vai encontrar uma coisa que aparece ali. De repente o autor para fazer uma correção. Ele tem que falar sobre alguém importante. Vamos ver o versículo 9, vamos ver o que está escrito aqui, porque de repente ele para a genealogia e diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome como Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, por aquilo que Tu estás falando conosco. Deus, a Tua palavra é fiel, é fidedigna, Senhor. Eu suplico, meu Pai, que nesta hora o Teu bom Espírito Santo traga a nós, Senhor, iluminação do entendimento, para compreender aquilo que a Tua palavra quer nos dizer. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, usa essa palavra para nosso conforto e para nossa instrução. Eu rogo em nome de Jesus. Amém, amém. Quem é crente seja adorando o nome do Senhor. Ler este livro é um desafio. Os primeiros 9 capítulos nos falam sobre várias pessoas que são simplesmente nomes. E esses nomes, na verdade, não dizem muita coisa. Porém, são pessoas que existiram, que viveram entre nós, que um dia estiveram presentes e não estão mais. Alguns fizeram diferença e outros não fizeram diferença nenhuma, foram simplesmente registrados. E quando Jabes aparece, ele aparece de uma forma inusitada. Ele vai aparecer no texto bíblico, contando-nos uma história de alguém que tinha tudo para dar errado. Era alguém que na história bíblica nasceu predestinado ao fracasso. Porém, a palavra do Senhor nos fala que Jabez, eu vou chamá-lo da forma popular, porque o correto seria dizer no bom português Jabez, vamos chamá-lo como a maioria o chama de Jabes. Vamos dizer que Jabes, de repente, aparece no texto bíblico como aquele que foi o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. Porque Jabes foi o mais ilustre. O mais ilustre significa que aquele que recebeu destaque, aquele que foi o mais honrado, o mais respeitado entre todos os seus irmãos. Por que ele ganha esta significância no texto bíblico? Porque ele é considerado na sua geração, entre o seu povo, no seu clã, aquela pessoa mais importante e mais ilustre. Exatamente porque a história dele seria uma história nula. Porém, quando Jabes resolve buscar ao Senhor, isso fez toda a diferença na vida dele e mudou a sua história. O texto nos fala aqui, dizendo no texto sagrado o seguinte, que a sua mãe chamou o seu nome Jabez, porque ele foi gerado com dores, porquanto com dores o dei à luz. Portanto, Jabes significa aquele que causa aflição, aquele que causa dor. Não é incomum na Bíblia nós encontrarmos que as pessoas recebem nomes em razão de alguma circunstância em torno do nascimento, ou quando essa pessoa tem algum tipo de missão, tem um destino a realizar. Nós encontramos na Bíblia que nomes são trocados quando Deus tem algo para aquela pessoa.
Você vai encontrar, por exemplo, em Abraão, que Abraão antes chamava Abrão. E Deus troca o seu nome porque Deus tinha uma missão para ele, de ser pai de multidões. Quando nós encontramos adiante, no caso de Isaac, o Senhor disse, o nome dele será Isaac. Deus lhe dá um nome. Porém, há algumas pessoas que no meio do caminho Deus tem que trocar o nome, porque o nome que lhe foi dado no nascimento, como Jacó, não vai servir para o propósito de ser Israel. Deus troca nomes para dar o entendimento de identidade, missão e destino. Agora, Jabes não é nada disso que acontece com ele. Deus não troca o nome dele, Deus não lhe dá nenhuma missão especial, Deus não fala nada com ele. E eu quero saber para você o seguinte, que há algumas pessoas sim que Deus chama pelo nome, há pessoas que Deus tem um propósito específico, porém, há algumas pessoas que Deus nunca vai chamar pelo nome, que talvez nunca ouvirá a voz de Deus, mas não quer dizer que Deus não quer falar com ela, não tem nada com ela, ao contrário, Deus trata algumas pessoas de forma diferente. Deus deseja que essa pessoa reconheça que precisa ter um encontro pessoal com o Senhor. É o que acontece com Jabes. Você sabia por que Jabes invocou o nome do Senhor? Ele decidiu mudar a sua própria história, buscando ao Senhor. Por isso, quer você tenha ouvido a voz de Deus ou não, se você entender que você deve buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor faz toda a diferença em nossa história. O que significa invocar, pastor? Invocar significa rogar, chamar pelo nome do Senhor em nosso auxílio. Vamos ver na palavra do Senhor o versículo que está escrito no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 14 e 15. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E no versículo de número 15 nos fala: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Se nós invocarmos ao Senhor no tempo de angústia, Ele vai nos ouvir. Salmo 86, versículo de número 5, nos fala assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Quantos creem que Deus responde? Amém. Aleluia. Agora temos que entender que quando Jabes faz a sua oração, ele faz 4 pedidos a Deus. E esses 4 pedidos demonstram que o nosso passado não determina o nosso presente e tampouco define o nosso futuro. O nosso passado não define o nosso presente e nem determina o nosso futuro. Por quê, irmãos? Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós podemos mudar a nossa história. Aleluia. Se você se conformar com a doença, se você se conformar com o problema, com a dificuldade, o que vai acontecer é que você vai ficar na mesma situação, mas se você invocar o nome do Senhor, algo pode acontecer. Deus pode mudar o nosso quadro, e Ele tem mudado, aleluia, porque nós confiamos no nome do Senhor, amém? Então preste atenção no seguinte, que há algumas pessoas que tomam o caminho errado, algumas pessoas que querem a bênção de Deus, porém eles pensam que a bênção está na mão das pessoas. É o caso de Esaú, que pensou que a bênção estava na mão de seu pai. Pai, dá-me uma bênção, o Senhor só tem uma bênção, abençoa-me. Ele estava esperando que a bênção viesse do pai dele. Ele pensou que Jacó houvesse roubado a sua bênção. Ele não entendia que toda a bênção vem do Senhor, porque lá em Provérbios 10, 22 nos fala o seguinte, está escrito que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Se você quer a bênção do Senhor, glorifique o nome do Senhor por isso.
Eu quero a bênção do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, como é que isso acontece? Nenhuma bênção é automática. Nenhuma bênção vem sobre nós se nós não invocarmos o nome do Senhor. No Salmo 109, versículo 17, fala assim a palavra do Senhor para nós: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Você percebe? A bênção tem que ser desejada. Se você não desejar a bênção, você nunca será abençoado. É importante que nós desejemos a bênção do Senhor. Isso é algo que me toca, porque quando Jabes invocou o nome do Senhor, sabia porque Jabes invocou o nome do Senhor dizendo: se me abençoares. Primeiro ponto, se me abençoares muitíssimo. Se você está com a corrigida, está escrito ali: se me abençoares muitíssimo. Ou seja, ele não estava conformado com simples bênçãos. Ele queria ser abençoado e muito. Me abençoares muitíssimo. Ele queria a bênção completa. Na palavra fala simplesmente: se me abençoares. Mas eu entendo que ele queria a bênção completa. E eu entendo, irmãos, que existem certas bênçãos que não estão completas ainda. Eu tenho pedido ao Senhor algumas coisas, e as minhas bênçãos ainda não estão completas. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele faça algumas coisas, Ele não fez ainda. Mas eu não posso me conformar, eu não posso aceitar aquilo que eu já recebi, porque eu sou alguém que entendo que Deus é aquele que quando abençoa, abençoa muitíssimo. Se me abençoares muitíssimo, não tenha receio de pedir. Lá em Mateus 7,7 nos fala: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-lhes a porta. Porque quem pede, quem busca e quem bate, aleluia. O Senhor não deixou dúvida. Você já ouviu aquele velho ditado: quem não pede, não mama? Troquei. Não, irmão, comigo é mamar. Quem não pede não chora. Se você não chorar, você não vai mamar. Nós temos que entender que nós precisamos receber de Deus o nosso melhor. E Deus tem o melhor para nós em estoque, guardado para cada um de nós. Está escrito que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem bênçãos reservadas para você, tem bênçãos reservadas para a igreja, para todos nós, aleluia. Louvado seja Deus. Porém, as bênçãos são condicionais. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 nos fala o seguinte: que estas bênçãos virão e te alcançarão. Elas virão e te alcançarão se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então nessa noite, ouça a voz do Senhor teu Deus e entenda que o Senhor quer te abençoar, amém? Não faça como alguns que simplesmente se limitam ou aceitam aquilo que está acontecendo como a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade do Senhor. Deus quer nos abençoar. Ele deseja abençoar o seu povo. O versículo nos fala ainda, no segundo ponto: se abençoares muitíssimo, e se os meus termos amplificares, ou como diz na atualizada, se aumentares as minhas fronteiras. Aleluia. Você se sente limitado? Você acha que as coisas não estão acontecendo para você? Muitas vezes nós não entendemos que quando Jabes, ele percebeu: eu não quero ser alguém que carrega esse estigma, alguém que simplesmente é lembrado como uma pessoa que causou dores. Não quero ser lembrado como alguém que simplesmente teve um passado ruim, uma vida difícil, sem que houvesse perspectiva. Cada vez que um jovem vem aqui à frente, cada vez que um obreiro vem aqui, eu tenho comigo o costume
de lembrar como foi que ele chegou para Jesus. E eu vejo alguns irmãos aqui que chegaram quebrados, derrotados, debaixo de vícios, pessoas que vieram sem eira nem beira, porém quando encontraram Jesus, receberam do Senhor as suas bênçãos. Deus tem muito mais ainda para você. Deus quer nos abençoar. Entenda, você foi chamado para ser abençoado. Nós fomos chamados como fruto de bênção da parte do Senhor, mas nós temos que desejar a bênção. Se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares. Ele está entendendo que Deus é aquele Deus de amplitude. Ele está compreendendo que o Senhor é aquele que não nos limita. Nós temos que entender que o Senhor quer incrementar novas oportunidades, que o Senhor quer realizar outras coisas novas para nós. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Aleluia. Ainda hoje conversava com um jovem, dizia: pastor, está acontecendo isso na minha vida, mas vou ter que me mudar. Eu não quero sair daqui, porque esta igreja me recebeu como família. Eu amo os meus irmãos. Eu disse: não se preocupe, eu também não quero perder você, mas eu entendo uma coisa, que você é jovem, você tem um futuro brilhante, e Deus vai fazer coisas na sua vida que você ainda não tem ideia. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de avançar, não se limite, aceite como plano de Deus na sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia, ficou feliz. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes nós estamos tão limitados, tão cheios de preconceitos, de concepções, que nós nos limitamos. Não se limite, Deus tem muito mais para você. Quando Jabes fez essa oração: Senhor, se os meus termos amplificares, aleluia. Enquanto eu li o texto, eu dizia: eu acho que já ouvi uma oração parecida em algum lugar. E é verdade, Jabes não é original. Jabes, talvez, ele percebeu que um antepassado seu um dia saiu pelo mundo apenas com parcos recursos, e no meio do caminho, no meio do deserto, esse homem dorme e tem um encontro com o Senhor na escada de Jacó. Ele vê naquela escada que anjos subiam e desciam. Ele disse, chama aquele lugar de Manaim. Ele entra naquele momento, quando ele conversa com Deus, ele estabelece com Betel, casa de Deus. Ele viu o Senhor e ele diz: Senhor, se me deres pão para comer, vestido para vestir, se em paz me levares e me trouxeres de volta à casa de meu pai, tu serás o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo. Jacó, pela primeira vez, abre o coração, e ele entende que não bastava ser oportunista nem enganador, ele tinha que mudar de vida. Deus o abençoou. A bênção de Jacó não era a bênção que Isaac lhe transmitiu. A bênção era a bênção do Senhor. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para nós. Se os meus termos amplificares, se o Senhor me aumentar as oportunidades. Aí eu penso no seguinte, irmãos, que nós nos limitamos durante alguns anos. Nós acabamos aceitando certas coisas como normais, como se fosse a vontade de Deus. Não é. Nós precisamos voltar a sonhar. Volte a sonhar. Por que é que você parou de sonhar? Se você parar, você vai se limitar, e Deus não nos quer limitados. Deus quer que você cresça. Ele quer que o reino dele cresça, que o Senhor estabeleça sua vontade na terra como é no céu. O Senhor ainda tem muito para fazer através de nós. O Senhor não terminou a sua história conosco. Houve tempos que eu orava, né? Antes de vir aqui pela manhã, eu orava: Senhor, dá-me almas ou tira a minha alma. Dá-me almas ou tira a minha alma. A minha oração não mudou, mas eu mudei. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor, a sonhar.
vendo Deus fazer grandes coisas, Deus ainda quer fazer muito mais através da minha vida e da sua. Se Ele não me levou ainda, é porque Ele ainda tem algo a fazer através de mim e através de você. Aleluia, glórias a Deus. Se os meus termos amplificares, até onde você pode ir? O que você pode fazer para glorificar ao Senhor? Quero que você perceba que tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor não é para o nosso próprio deleite, não é para nós exibirmos o que Deus fez por nós, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Tenho clamado por algumas pessoas, tenho pedido ao Senhor: Senhor, cura, Senhor, restaura. E cada chamada telefônica, cada mensagem que eu recebo, é um pequeno sinal de que Deus está movendo a nuvem, de que Deus está fazendo. Eu creio que Deus vai continuar fazendo, mas nós precisamos confiar no Senhor. Crer que o Senhor está estendendo as nossas divisas. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu me lembro que quando nós inauguramos esta casa, no ano de 1999, final do ano, dezembro de 1999, nos reunimos nesse salão, e eu escolhi um texto do livro de Salmos que diz: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. E eu criei realmente que o Senhor nosso Deus está nos concedendo naquela época e nos concede hoje herança, mas a nossa herança cai, a nossa divisa, os nossos limites, em lugares amenos. O que isso quer dizer, pastor? Vou explicar. Lá no livro de Josué, Caleb recebeu a herança entre Judá, mas ele tinha que conquistar a terra. Ele disse: quem conquistar a cidade de Kiriat Sefer se casará com a minha filha. E alguém foi lá, conquistou a cidade inteira, e casou-se com Axa, a filha de Caleb. Porém, na hora de pedir herança, ele ficou acanhado, ficou com vergonha, não queria pedir, se sentia incomodado. E naquele momento, Axa passou à frente dele e disse: se você não pedir, eu vou lá com meu pai e peço. Se você não for lá falar com meu pai, eu vou lá falar com ele, eu vou pedir a minha herança. E ela desceu do jumento, chegou lá e falou: pai, não estou contente com a minha bênção. Pai, me abençoa, porque me deste terras secas. Eu quero fontes de águas. E Caleb sorriu para a filha e disse: eu vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Pode levar. Você percebe que se Axa se conformasse, ele ia ficar com uma terra seca que não produz nada. Mas ela pediu: pai, dá-me a bênção, dá-me a tua bênção. E porque ela pediu a bênção, lhe foi dado lugares amenos, lugares que eram produtivos, que eram frutíferos. O lugar que você está, talvez está bom para você, mas se você entender que Deus quer te abençoar ainda mais, você pode receber o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que está aqui nesta noite, alguém especificamente, e Deus está dizendo para você: permanece, continua nesse caminho, porque lá adiante eu vou estender a tua divisa, eu vou ampliar a tua rede de influências, para que o meu nome seja exaltado na tua vida, através de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É algo tão impressionante o que Deus quer fazer através de nós, o que Deus quer fazer através da igreja. Mas nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é o Deus que quer abençoar-nos com a amplitude. Aleluia, glórias a Deus. Terceiro ponto da petição de
Jabes ao Senhor, quando ele invoca o nome do Senhor, é dizer: Senhor, te abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares. Terceiro, e a tua mão for comigo. Aleluia, 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 aleluia. Eu me lembro quando criança, minha mãe tinha saído dos caminhos do Senhor. Ela começou a visitar centros espíritas. Eu era muito pequeno, tinha uns 8 anos de idade. E um dia ela me levou no centro da Dona Teresa. E eu, muito curioso, entrei ali. Naquele momento, a dita médium estava possuída. Ela pegava um garfo, enfiava no calcanhar. E eu, com olhos de criança, ficava impressionado, porque ela enfiava o garfo, tirava o garfo, não havia sangue. E naquele momento ela disse: você, menino, vem aqui. E eu fui lá. E naquele momento que eu sentei ali, eu me lembrei das palavras que o pastor falava quando eu tinha 6 anos de idade, como é importante ministrar às crianças. Eu me lembro que o pastor dizia: não deixe que ninguém roube a sua fé. Quando você estiver em momentos difíceis, diga: o sangue de Jesus tem poder. Eu estava ali com 8 anos de idade e desafiei aquela médium. Quando ela veio impor as mãos sobre mim, eu apenas fechei os meus olhos e disse, olhei para ela, fechei os olhos, abri de novo e disse: o sangue de Jesus tem poder. Ela disse: esse menino não se mexe não, porque ele é do outro. Pode ir embora, não quero você aqui não, porque ele é do outro. Você entende? Você é do outro. Você é de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos toma pela mão. O Senhor nos ampara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ergue a tua mão assim para mim. Olha para a tua mão agora. Olha a palma da tua mão. Já foi em cartomante alguma vez? Ela vai querer ler as palmas da tua mão. Ela vai querer dizer que o seu futuro será assim ou assá. O nosso futuro não está em nossas mãos. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Aleluia. O Senhor é aquele que tem a mão forte. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajuro e te digo: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque o Senhor te toma pela tua mão. Aleluia. Se a tua mão for comigo, aleluia, aleluia, não temo futuro, não temo amanhã, o Senhor é conosco, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jabes orou ao Senhor: se abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, aleluia. Talvez Jabes se inspirou lendo a biografia de José. Talvez Jabes se inspirou ao ver que José, em toda a situação, mesmo no cárcere ou na casa de Potifar, tudo que José colocava a mão prosperava, porque a mão do Senhor era com ele. Você percebe? A mão do Senhor é contigo. A mão do Senhor é contigo para te prosperar em todos os seus caminhos, caminhos do Senhor. Aleluia. Ele diz mais, 4º ponto: e fizeres que do mal não seja aflito. Aleluia. E que me preserves do mal. Muitas vezes eu tenho orado por situações que me chegam tardiamente. O que isso quer dizer? Algumas pessoas que escondem o seu problema, e que somente depois, mais tarde, quando tudo já descambou, já não tem mais jeito, aí vem: pastor, a minha vida está assim, assim, assim. Claro, eu vou orar, eu sou pastor, não me preocupo, eu choro com as pessoas.
Mas a minha alma chora muito mais, porque eu fico pensando, se talvez tivesse vindo antes, se talvez tivesse ouvido o alerta do Espírito Santo, aí eu percebo uma coisa: eu prefiro orar antes, que o Senhor me preserve do mal, do que orar depois que o mal já aconteceu. Você percebe a diferença? Se você não vigiar, não pedir o mesmo que Jabes pediu ao Senhor: Senhor, que me preserves do mal, que do mal não seja aflito. Ele entendeu o que o Senhor disse em João 17, na oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. O próprio Senhor nos ensinou como é importante. É curioso, só acontece comigo. Às vezes, é só eu deixar de orar por coisas simples, como por exemplo, pegar o carro e sair. Alguma coisa sempre acontece. Eu tenho que estar lembrando ao Senhor: Senhor, me ajuda a recordar que antes de pegar no volante, talvez eu seja barbeiro, ou talvez apressado demais. Eu tenho que orar ao Senhor: Senhor, guarda a minha vida, guarda esse carro. E é curioso, irmãos, que quando eu estava muito mal, fisicamente falando, que eu ia pela rua, o carro tinha que ir para cá e eu ia para lá. E quase estava meio fio, então de repente eu falava: meu Deus, a minha casa é cheia de curva para chegar lá. E eu ia para a direita e o carro não voltava para a esquerda porque meu braço não ia. Eu falava: meu Deus, tem misericórdia de mim. Vou acabar cometendo um acidente. Eu orava ao Senhor: Senhor, me cura, Senhor, me restaura. Porque eu não tinha a habilidade de girar os braços, porque meus braços não se moviam, estavam paralisados. E nunca me aconteceu nenhum acidente. Aí eu fiquei bom. Aí eu comecei a dirigir com o dedo só. Aí eu não orava mais. Aí quando a gente deixa de pedir ao Senhor as coisas simples, aí acontece. Está entendendo? É importante que nós peçamos ao Senhor em qualquer tempo: Senhor, me preserva do mal. Senhor, me abençoa, me guarda. O Senhor quer nos abençoar. Ele quer fazer algo grande através de nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nós temos que fazer como Jabes fez. O texto vai dizendo: e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Aleluia. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Vamos ver o que ele está dizendo. Diz o texto: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, aleluia, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem, aleluia, não tem falta alguma aqueles que o temem. Aleluia, não tem falta alguma aqueles que o temem. Não vai te faltar, aleluia, não vai te faltar coisa alguma, se você teme ao Senhor. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. A oração de Jabes, ou Jabez, nos ensina que nós podemos pedir ao Senhor: Senhor,
se me abençoares muitíssimo, muitíssimo, não se contente com pouco. Se abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Aleluia. Vamos aproveitar este clima, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. O que você quer do Senhor? Talvez você tenha uma filha, que você se preocupa com ela, talvez um filho morando longe, talvez um emprego no qual você não está contente, talvez uma dívida que você não consegue pagar, talvez teu coração está preocupado com algumas coisas, talvez com uma enfermidade, talvez com um parente próximo, ou distante geograficamente. Peça ao Senhor. Deus está te ouvindo. Deus está nos ouvindo, amém? Vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu estás realizando na missão apoio. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor está nos levando para entender que temos um relacionamento contigo, que podemos pedir ao Senhor qualquer coisa. Ó Deus, até agora nada pediste em meu nome. Ele diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, Pai, não te pedimos prata ou ouro, Pai, não te pedimos grandes coisas, Pai, o que nós te pedimos, Senhor, são aquelas coisas que nos preocupam. Senhor, nós rogamos, Pai, que o Senhor mude o quadro, que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, trazer cura, saúde, bênçãos, que o Senhor derrame, meu Pai, solução. Pai, em nome de Jesus nós estamos clamando, nós rogamos, Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai, traz a bênção, nós determinamos bênção para a tua igreja, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por aquilo que nós temos ouvido, Pai. A Cristo Jesus a glória e a honra para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão agora e diga para ele: não se contente. Queira mais de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus.